Boa tarde, pessoal. Meu nome é William da Silva, vocês já me viram ontem, né? Sou professor de topografia e também vou lecionar outra matéria com vocês esse semestre, a de conforto ambiental 2. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês em mais uma aula. Eu quero iniciar essa aula falando para vocês da importância em si de a gente considerar o conforto ambiental e todas as técnicas na elaboração de um projeto, né? De como isso é importante, se a gente parar para pensar aí, para pensar em relação aos edifícios que são construídos sem nenhuma análise, sem pensar num conforto exatamente, né? Tenho como exemplo a própria edificação que eu moro. Aqui eu tenho um apartamento em si, que ele foi construído com 2 sacadas. Gente, é extremamente complicado, não dá para usar a sacada, porque a sacada em si, o guarda-corpo ele é de vidro, então, e é um vidro fosco. Então, a hora que bate sol a tarde inteira. Isso reflete, assim, pela casa inteira, sabe? O povo, como o povo fala, dá ar no olho, né? Dá incômodo, é uma sensação horrível, então não dá para ficar na sacada por conta disso. Eu queria dar para vocês apenas um exemplo hoje em relação a isso, né? Do quanto é importante a gente considerar aí, não é simplesmente só projetar um espaço, uma sala, que seja um escritório, um ambiente de trabalho. A gente sempre tem que pensar nessa questão de iluminação solar, de insolação, de radiação solar, na questão também dos ambientes que precisam ficar mais à sombra, né, que não necessitam tanto da radiação solar em si para se manter quente. Então, é mais refletir sobre essas questões hoje. Bom, hoje em si, eu vou passar uma leitura para vocês, que eu quero que vocês tenham uma introdução aí antes da gente dar andamento na matéria, porque eu acho importante vocês fazerem a leitura do texto, para que vocês, a partir de si mesmo, façam uma reflexão sobre o projeto arquitetônico, sobre a importância que a gente tem, né, como arquiteto aí, em relação a projetar esses espaços, criar espaços em si confortáveis, porque não adianta nada, por exemplo, se criar um escritório, faz lá a sala de vocês, vamos pensar, e aí é um ambiente escuro que ninguém consegue utilizar, que você se sente mal dentro desse ambiente, ou que não tem uma abertura de iluminação necessária, enfim. Ou se você tem um escritório lá que ficou em uma área que é muito escura, aí você deixou, por exemplo, uma outra área que você nem usa, um depósito, vamos supor, um arquivo, alguma coisa assim, numa área que tinha bastante insolação, sendo que você poderia aproveitar bastante. Se a gente parar para pensar em relação a isso, a gente tem até aqui em Itapeva, né, muitos casos relacionados a isso, porque a cidade é uma cidade extremamente fria. Então, pelo menos desde que eu moro aqui, não faz muito tempo, mas em si, desde que eu moro aqui desde o ano passado, eu tenho presenciado que o frio aqui é bem presente. Então, quando tá frio mesmo. Quando tá calor em si, eu não sei se é pelo menos também por morar em apartamentos, é uma parte mais alta, ainda não tenho uma opinião formada em relação a isso. Mas aqui parece que sempre o clima tá mais frio. Por exemplo, antes eu até cheguei a comentar com algumas pessoas na cidade em que eu morava, não sei se já escutaram falar em Presidente Prudente, mas lá é comum, por exemplo, a gente estar numa temperatura de 32 graus, que é uma coisa extremamente quente. Já aqui parece que para mim é comum eu estar numa temperatura de 20 graus, 18 graus, alguma coisa assim. E lá, 18 graus já era o frio normal, por exemplo, como faz aqui. Aqui quando faz frio tá 14, já cheguei a ver 8 graus aqui. Lá o mais comum, assim, no frio, quando a gente falava, nossa, tá muito frio aqui, era uma temperatura de aproximadamente 20 graus, 22, alguma coisa assim. Aqui eu já percebo que é uma temperatura muito mais baixa, né? Então, varia muito a gente entender, por exemplo, qual que é a temperatura, qual que é o nosso clima, né? Em um contexto, que é isso que essa leitura que eu coloquei para vocês vai tratar. De vocês fazerem uma leitura do clima como um contexto para, a partir daí, se pensar num projeto arquitetônico, né? A gente vai ter aí, por exemplo, se vocês pararem para dar uma analisada, em várias técnicas que vão ajudar a gente a chegar num estudo prévio desse clima em si. Seja de Itapeva ou seja de qualquer outro lugar que vocês vão estar, né? A gente vai utilizar aí o quadrante solar para fazer uma análise do ambiente, do contexto onde vai ser construída a edificação, ou se a edificação já está construída, o que a gente pode propor de solução para ela, né? Para resolver esses problemas aí de temperatura, seja porque é um ambiente muito frio, seja porque é um ambiente muito calor, que tem muito aquecimento ou tem muito resfriamento. Então a gente precisa pensar aí nessas técnicas, né?
eu acho que é extremamente importante a gente pensar também como a gente pode intervir numa edificação. Um exemplo, por exemplo, é nos dormitórios. Às vezes a gente fica aí utilizando muita energia em si, né? Seja com ar-condicionado para poder resfriar aquele lugar, ou então com aquecedor para poder esquentar. Itapeva acho que deve ter bastante caso também de pessoas que utilizam aquecedor no frio e tudo mais. Então, às vezes a gente tem muita energia aí do sol, muita radiação solar sendo usada em vão e errada, sendo que a gente poderia utilizar isso para alguma coisa melhor, né? A gente pode pensar, por exemplo, de um quarto, que às vezes fica o dia inteiro lá batendo sol na parede, esquentando esse quarto, e aí na hora que você vai dormir, na hora que você pega no sono, vamos supor assim, que é onde o quarto deveria estar talvez um pouco mais frio e tudo mais, não, o quarto está fervendo por conta da temperatura, a parede pegou sol o dia inteiro, sendo que não seria necessário, pegou sol o dia inteiro, ela esquentou a parede durante a noite, ela vai transmitir aquele calor ali pelo ambiente. Então, às vezes, não é uma coisa necessária, né? A gente pode pensar em um equilíbrio. Qual seria, por exemplo, uma outra parte que seria bacana ficar no sol, né? A gente tem aí, por exemplo, pensar em, por exemplo, numa área de serviço, que realmente precisaria ali de sol para secar as roupas e tudo mais. Então, ou talvez desviar esse sol, utilizar essa parte mais quente para uma piscina, para uma área de lazer. Então, a gente tem aí inúmeras possibilidades que a gente pode pensar a partir disso e que eu acho importante a gente refletir sobre, mas que às vezes passam despercebidos, a gente simplesmente começa a projetar, pensa no projeto arquitetônico, coloca lá o nosso norte, né? Indica o nosso norte no projeto apenas por indicar, apenas para contar um ponto, apenas para dizer que você fez, está cumprindo uma regra, mas a gente não pensa em si, muitas vezes, na questão de como essa edificação deve ser projetada, qual a melhor parte quais são os ambientes que precisam receber sol, quais são os que a gente pode dizer assim, podem receber menos iluminação, menos radiação solar. Então, são essas questões que eu queria trabalhar com vocês hoje. Então, a gente vai ter um estudo aí do quadrante solar, vamos ter estudo também da carta solar, não sei se vocês já chegaram a ver no semestre passado. Caso já tenham visto, já tenham aprofundamento, me manda um e-mail, fazendo um favor, manda uma mensagem, pode ser até no WhatsApp, que aí eu seleciono o que eu me aprofundo mais ou o que eu não devo me aprofundar tanto. Enfim, a questão de radiação solar também a gente vai trabalhar em relação a pensar nessas questões, né? Como que a radiação solar, como que a luz solar em si pode ser importante no ambiente. Então, a gente está aí projetando uma casa, né? Eu quero esquentar um ambiente, eu quero esquentar um cômodo, eu preciso, por exemplo, um quarto, igual eu falei para vocês. Poxa, muito frio em Itapeva. Então, eu crio uma hierarquia ali de ambientes que precisam de radiação solar para ser esquentado. Vamos pensar que eu penso numa área de serviço, vamos pensar numa área de lazer, que tem uma piscina, vamos pensar num dormitório, numa sala de estar. Então, quais são os ambientes aí que eu realmente preciso ter uma incidência boa de radiação solar para esquentar essas áreas, né? A gente pode pensar exatamente na área de lazer. Se eu tenho uma piscina, o quanto mais a gente quer aproveitar a radiação solar são nesses ambientes, né? Seja lá durante a manhã, durante a tarde, quanto mais incidência solar, importante para a gente. Então, dá para pensar em como se projetar uma edificação a partir disso, do que simplesmente a gente começar a projetar pelo que todo mundo conhece, do que vai ser, onde vai ficar. A gente entra pela sala de estar, da sala de estar tem um corredor, eu já entro para outro lugar. Então, a edificação ela pode ser pensada também a partir desse conforto ambiental. Lógico, né? Eu tenho que manter ali uma organização, um organograma, se eu estou entrando num espaço semipúblico, público, aí eu vou para um semipúblico que seja num corredor, que vai me dar acesso aos banheiros, aos espaços já mais privados, que vão ser os dormitórios, etc. Então, eu tenho que ter uma hierarquia também, né? Não adianta só eu projetar uma edificação lá pensando na insolação e simplesmente sair entrando pela minha porta que eu posso dizer para vocês, do dormitório ou do meu corredor que já vai me levar aos quartos. Não, eu tenho que respeitar aí a hierarquia, a minha setorização de organização dessa casa. Então, é mais pensar sobre isso. Mas pensar a edificação pensando nessa questão da radiação solar, do uso de iluminação, do uso de vento, né? No vento, na questão da ventilação também, quando a gente pensa na questão da rosa dos ventos, a gente pode trabalhar aí pensando também na questão de onde eu preciso dessa ventilação, né? Eu posso usar essa ventilação muito bem na minha área de serviço também, que é extremamente importante, na área que eu vou utilizar para pendurar as roupas, para
para que seja mais rápido e mais eficiente. A gente sabe que tem um problema muito grande também em relação a isso. A gente pendurar a roupa no varal, a área de serviço tem que ser projetada numa área errada, né? Onde não bate iluminação, onde não bate ventilação, onde a ventilação em si não chega, e aquilo lá fica lá por dias secando, secando, e a gente simplesmente sabe que isso gera um problema muito grande, né? A roupa não seca e fica aquele mau cheiro, aquela coisa ruim. Então, em áreas também em Itapeva, por exemplo, que a gente tem essa questão do frio aí muito presente, é muito importante a gente usar realmente a iluminação nesses espaços que a gente realmente precisa, né? Criar essa hierarquia aí de uso da radiação solar em si. E aí, a partir da ventilação, a gente entra também na carta dos ventos. Tá, isso também vai ser uma das coisas que vai levar a gente nesse estudo de ventilação. Então, tudo que vocês ouviram antigamente de a iluminação vem, por exemplo, do sul. A iluminação está vindo do sul e isso é uma coisa definida durante o ano inteiro, tá? Isso não é uma coisa definida durante o ano inteiro. A gente também vai quebrar alguns tabus aí durante essas aulas, durante esse semestre, porque quando a gente vai estudar a ventilação, essa ventilação provavelmente tem uma mudança de sentido, vamos supor, 2 vezes no ano. Então, se ela vem do sul durante uma parte do ano, no outro ela pode vir do norte, etc. E é importante a gente entender essas questões da ventilação quando a gente vai projetar, para que a gente consiga projetar ambientes que realmente são funcionais e úteis para a população e tudo mais, para quem vai abrigar aquele lugar, para quem vai morar nela, porque eu acho que a arquitetura é mais sobre isso, né? Não é simplesmente a gente criar, né, ambientes que são extremamente bonitos, mas eles precisam ser em si bem funcionais. E aí a gente vai utilizar todas essas técnicas aí para a gente poder projetar uma edificação boa, confortável, né, que gere um conforto do ambiente para essa população, para esses moradores dessa edificação em si. Eu vou deixar o texto que eu quero que vocês façam uma leitura. É um capítulo, na verdade, acho que é metade de um capítulo. Eu espero que vocês façam a leitura para que a gente retome isso ainda nas próximas aulas. É bom a gente ter um aprofundamento, mas eu acho que a reflexão do aluno em si, quando ele lê um texto e começa a colocar a visão dele na prática, como que ele poderia solucionar, como que isso consegue ser útil para ele, eu acho que é extremamente importante e ainda mais enriquecedor, porque a gente consegue discutir isso. E como eu disse, eu sou professor, mas eu ainda não sei de todas as coisas, a gente nunca sabe. Posso estar com 70 anos de carreira, mas eu nunca vou ser o dotador de todas as informações ou da sabedoria em si. A gente sempre está aprendendo um com o outro, então é uma troca mútua. Tanto eu quanto vocês, a gente vai aprendendo juntos. E a minha intenção nessa disciplina é essa. E, enfim, por hoje é isso, tá? A nossa aula hoje foi bem rapidinha, era mais sobre uma introdução sobre esses aspectos que a gente pode ter aí, que a gente pode tratar ao longo desse semestre em relação à construção, à edificação, a se pensar sobre o conforto ambiental, né? E vocês não vão ter atividades hoje para responder. Eu espero que vocês utilizem esse tempo da nossa aula para vocês fazerem essa leitura sobre o conteúdo. E aí, caso vocês já tenham feito a leitura antes do término da aula, me mandem já uma mensagem, um áudio, a gente vai discutindo sobre isso, pode ser no grupo, pode ser no particular. Eu prefiro em si que seja no grupo. E aí vocês podem tirar uma dúvida, tipo, professor, eu não entendi tal coisa. E aí eu vou lá e explico para vocês. Então eu estou aí disponível para qualquer coisa. Hoje, a nossa aula vai das 7h15 até as 10 da noite. A gente vai ter um intervalo aí das 8h45 até as 9 da noite. Então, respeitem esse horário para vocês. É importante vocês terem um descanso também. É muito importante a gente ler, mas também é muito importante a gente dar um tempo, uma pausa para a gente voltar a cabeça no lugar, senão você não consegue raciocinar e organizar todas as ideias como deveria. E, enfim, basicamente para hoje é isso, pessoal. Eu agradeço vocês por mais uma aula. Estou aqui disponível para o que vocês precisarem e tenham uma ótima semana aí. Bom, até mais.